pessoal, então eu me chamo Caroline, eu sou analista de serviços ao cliente do sistema contábil e fiscal aqui na IOB. Juntamente com a Thaís, hoje aqui nós vamos apresentar as informações sobre a ECF, né? Nós estamos na reta final de entrega da ECF. Então nós criamos esse Tira Dúvidas. A ECF ela tem várias especificações por tipo de tributação, mas nós criamos aqui um Tira Dúvidas para vocês mandarem dúvidas em geral sobre qualquer tipo de tributação, sobre algum erro que vocês estejam tendo. Vou apresentar aqui também alguns materiais úteis, algumas formas de vocês localizarem aqui essas informações, né? Algumas facilidades que podem auxiliar vocês no dia a dia, para lembrar configurações específicas, telas que nós temos que passar. Vou começar apresentando alguns pontos para vocês aqui, né? Então nós estamos no Office Contábil. Eu já estou ativada em uma empresa minha que é de demonstração sobre ECD, ECF. Lembrando que a ECD ela foi entregue até o último dia útil do mês passado, mês de junho, e a ECF até o último dia útil deste mês. Então vale reforçar que a ECF não foi prorrogada. Inclusive, a ECD ela teve uma mudança de data de entrega. Antes ela era em maio. E a partir desse ano, a Receita Federal mudou no Manual de Orientações, né, a data de ECD para sempre, para o restante dos anos aí, né? A ECD agora ela é fixa sempre em junho. E a gente tinha uma questão subentendida de que a ECF seria 2 meses sempre após a ECD, mas isso nunca foi... nunca esteve na legislação. Então, a ECF ela é após a ECD, mas não necessariamente 2 meses. Isso nunca esteve na legislação. Então, por enquanto, até o momento, né, a ECF segue sendo até o último dia útil do mês de julho, ok? Então, até o dia 31 desse mês, né, que nós estamos em julho já agora. Aqui dentro, então, eu estou ativada no mês 12 de 2022. E antes de nós começarmos, eu vou mostrar a forma que vocês podem localizar os nossos materiais úteis. Aqui dentro do sistema, nós temos esse botão de soluções com esse ponto de interrogação aqui. Então, quando a gente clica lá naquele botão de soluções, ele vai abrir essa parte para a gente, onde nós conseguimos pesquisar os nossos materiais de acordo com a linha de sistema que vocês têm. Então, a gente está falando do Office, eu vou abrir aqui o Office e ele vai me mostrar os módulos. A ECF é gerada pelo módulo contábil, né? Então, aqui nós conseguimos acessar o contábil e procurar aqui, por exemplo, pela palavra-chave ECF. Então, a gente tem um material de passo a passo que é muito interessante para vocês verem que nós organizamos, né? Então a gente normalmente atualiza aqui, né? Então ele está recém-atualizado para que a gente tenha as informações de passo a passo dessa obrigação acessória. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre as configurações iniciais e nós temos aqui um material específico que lista para você todo o passo a passo dessas configurações iniciais, o que eu preciso conferir, onde estão os campos, sobre plano referencial. Então ele fala bastante sobre as questões, né, iniciais. E depois eu tenho por tipo de tributação. Como eu comentei, a ECF ela é bem segmentada por tipo de tributação. Então aqui a gente tem toda a parametrização que deve ser feita para o lucro presumido e também a geração especificamente para essa empresa. Para aquelas empresas que não estavam obrigadas a entregar ECD de lucro presumido, que tem que gerar o registro Q100, né, que é o demonstrativo do fluxo de caixa. Temos material exclusivo específico para quem é imunisenta, se forem do lucro arbitrado, e as especificações do lucro real. Então aqui lucro real trimestral ou anual, aqui lucro real quando for por receita bruta e acréscimo, o lucro real quando teve prejuízo no ano anterior ou no ano atual de entrega, lucro real e algumas outras informações, como o preenchimento da composição de custos, e aqui também a geração do arquivo, né, para o lucro real, a tela de geração mesmo e algumas outras informações específicas, entrega com situação especial, os blocos de informações econômicas gerais, que é da antiga DPJ, que nós temos que ter aqui. A gente tem todo um passo a passo, por exemplo, de como importar o arquivo lá dentro do validador. A gente mostra como baixar o validador, como fazer todo o processo de importação lá dentro, recuperação da ECD e da ECF anterior. Então a gente tem todo esse processo aqui dentro que vai explicar aqui tudo bem certinho, falar também sobre o Receita NetBX, se você não tem esses arquivos para recuperar.
Então, nós temos várias informações aqui nesse passo a passo importantes. Aqui no final, até alguns links específicos do portal da Receita Federal, né, sobre o manual de orientações. Então, várias coisas que a gente une nesse material de passo a passo. No módulo contábil, é onde nós precisamos começar essas configurações iniciais. Então, nós precisamos aqui, independente do tipo de tributação, começar pelo módulo contábil. Porque é aqui que nós vamos conferir o cadastro dessa empresa, porque precisa estar correto, precisa estar completamente preenchido e com as informações atualizadas de endereço, razão social, CNPJ, data de abertura da empresa. Então, todos esses dados são importantes. E na aba do sistema contábil, nós precisamos ter também plano de contas, a contabilidade já finalizada, até porque a ECD, que é o livro contábil, já deve ter sido enviado, né? E também as questões do plano referencial. Então, a gente tem aqui outros planos para dizer se eu tenho alguma especificação detalhada por tipo de empresa, se eu sou operadora de saúde, instituição financeira, seguradora ou partido político. E também, de acordo com o meu tipo de outro plano, qual é o tipo de plano referencial que eu vou usar. Lembrando que o plano referencial ele vai ser usado na ECF só por aquelas pessoas jurídicas que têm ECD para recuperar. Todo mundo que estava obrigado à entrega da ECD é obrigado a recuperar essa ECD dentro da ECF. E aí, a recuperação e a unificação de dados entre ECD e ECF, ela se dá por meio do plano referencial. E para a gente ter certeza que nós estamos vinculando as nossas contas contábeis com as contas referenciais corretas, nós precisamos ter certeza de que aqui está configurado o plano referencial de acordo com o tipo da minha empresa mesmo. Por isso eu devo colocar se eu tenho alguma especificação e depois dessa especificação selecionar os planos referenciais que são pertinentes àquela realidade. Então aqui eu vou deixar com o PJ em geral mesmo. Se vocês trabalharem com atividade rural, precisa marcar essa opção, porque existem grupos específicos no plano referencial, 3.11 e o 3.12, são próprios de atividade rural. Aqui a parte do LALUR é algo que deve ser configurado só por quem é uma empresa que vai gerar a ECF do lucro real, né? LALUR, livro de apuração do lucro real. E a gente tem um módulo LALUR aqui. Então, para que eu consiga usar o módulo LALUR, para que eu consiga acessar, colocar as informações, efetuar as configurações, eu preciso ter esse quadrante aqui no cadastro da empresa, na aba contábil configurado. Minha forma de tributação, se é trimestral, anual, desde quando eu apuro as informações pelo lucro real. E aqui se eu quero integrar os lançamentos da contabilidade para o lucro real, os de adição e exclusão. Se eu quero fazer a integração do lucro contábil, porque o lucro contábil vai ser a base inicial ali, né, da base de cálculo para o cálculo do IRPJ da CSLL. Então, essas configurações iniciais no cadastro da empresa. Nós precisamos também conferir no plano de contas se o vínculo com o plano referencial realmente está feito. Então, aqui a gente tem o campo de conta do plano referencial, né, o ECF e ECD. Lembrando que o plano referencial ele não é obrigatório na ECD, mas ele é obrigatório na ECF. E como eu comentei, ele só é utilizado na ECF que vai ter a ECD para recuperar. Então, quando eu recupero a minha ECD, esse plano referencial ele já vem da ECD. Ele não é obrigatório lá, mas se ele já foi informado na ECD, ele vem da ECD. Ele também tem um local ali que ele vai na ECF, que é o bloco J e tudo mais. Mas é justamente onde eu uso esse vínculo. Essa última conta aqui, analítica do meu plano de contas, ela não pode ser referenciada. Por quê? Porque ela é a minha conta transitória para o resultado ali para apurar o lucro ou prejuízo. Ela vai zerar as receitas e despesas e transferir para o lucro ou prejuízo. Então, a conta que estiver aqui na aba 4 de configuração, no campo de conta de transferência de resultado, que tem que ser conta analítica, essa conta analítica, ela não pode ser referenciada no plano referencial. Isso é claro no manual de orientações, tá? Então, o que eu devo referenciar? Todas as contas analíticas que possuem saldo ou movimentação, menos a conta de transferência de resultado, que é uma conta que começa zerada e acaba zerada. É uma conta usada só para o sistema mesmo, né? Para zerar as receitas e despesas e transferir para o lucro ou para o prejuízo. Então, a conta de transferência de resultado que estiver nessa tela, ela não pode receber referencial aqui. Mas todas as contas que são analíticas e que eu tenha movimentação ou saldo em algum período do ano que eu vou enviar, lembrando que agora em 2023 nós estamos entregando
a ECF referente a 2022. E a ECF não pode ser fragmentada. Independente de ter tido vários contadores durante o ano, a ECF é uma só para todo o ano calendário. Quem está com a responsabilidade da contabilidade naquele período final ali de entrega é quem tem que entregar e responder pelo ano todo, mesmo que tenha tido outros contadores. A ECF são as informações de imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social do lucro. E aí, essas informações, elas são entregues por quem está responsável atualmente. Precisa ir lá, pegar as informações do outro contador, colocar aqui para poder entregar, mas não é possível, assim como é na ECD, por exemplo, né, que cada contador entregue sua parte. Não. Quem está com a contabilidade atualmente entrega uma ECF só. E depois, obviamente, se vai recuperar ECD, vai recuperar quantas ECDs forem necessárias e foram entregues. Mas a ECF é uma só para todo o ano calendário. A não ser que a empresa tenha aberto no meio do ano ou encerrado as atividades, aí ela pode ter um período menor. Para fazer o vínculo, eu vou nas contas que eu tenho, as contas analíticas de saldo movimentação, e na lupa eu localizo. Eu só posso vincular contas analíticas com conta analítica. Então, conta analítica ela tem a descrição com letra minúscula aqui. As contas sintéticas têm a descrição toda em caixa alta, elas não vão ser referenciadas. É só para estruturar aqui os grupos, para poder se localizar, saber qual conta eu posso referenciar. E esse referenciamento é uma responsabilidade do contador, do analista que mexe diariamente aqui. O suporte técnico, por exemplo, do software, a gente nunca vai poder falar para vocês, tem que vincular essa com essa. A gente não conhece a contabilidade de vocês. Então, essa é uma responsabilidade do contador, de quem conhece a empresa, de quem sabe a realidade de vocês, para vincular qual conta com qual. Então, isso aqui é muito importante. A gente consegue emitir aqui uma listagem do plano referencial completo com o vínculo, onde nós podemos ver todas as contas aqui desse lado do plano de contas e deste outro lado do plano referencial, para que eu veja se falta vincular alguma conta específica ou se os vínculos já estão certos, né? Lembrando que a gente não tem como vincular, o sistema não vincula isso automaticamente para vocês, é um processo manual mesmo. A não ser que quando você começou a contabilidade, você já tenha escolhido o plano de contas que traz junto o referencial. Mas se você não começou a contabilidade, não começou a empresa ali no comecinho dela com aquele plano, não tem como parar e só fazer o vínculo depois de forma automática. O sistema não faz isso. O vínculo, ele é manual. Uma facilidade que a gente tem é quando, vamos supor, aqui eu tenho 3 bancos dentro desse mesmo grupo de depósitos bancários, o banco A, o banco B e o banco C. Todos esses bancos estão com a mesma conta. Então, se eu tenho várias contas dentro da mesma conta sintética, e eu alterar, apagar ou colocar aqui uma conta referencial, ele vai me perguntar se eu quero mudar as demais contas desse grupo. E eu confirmando que sim, eu apaguei dessa, ele vai apagar do B e do C também. E aí, em qualquer uma dessas contas que eu estiver, se eu coloco a conta novamente, ou não tinha e eu coloquei pela primeira vez, ele também me pergunta se eu quero mandar para as demais. Eu posso não, porque aí vai ficar essa conta só para essa conta. Ou eu posso colocar que sim e vai o mesmo referencial para as outras contas do grupo também. Para A, para C. Então, se vocês têm um grupo de clientes ou de fornecedores, tem várias contas e é com o mesmo referencial, tem essa facilidade de você poder enviar a mesma conta para várias contas do grupo. Mas é um processo manual e vocês precisam conferir. Por quê? O plano referencial, ele sofre alterações. Todo ano a Receita Federal pode vir aqui e incluir contas novas, excluir contas que já existiam e que de repente vocês estavam vinculados. Por isso que é importante manter o sistema sempre atualizado, porque se sair a atualização do plano referencial, a gente atualiza nessas nossas atualizações. E aí, consequentemente, você precisa parar e rever o seu plano referencial para ver se precisa refazer algum vínculo, alguma coisa assim. Isso é importante ver antes da ECD, né? Mas você não fez isso na ECD, você precisa fazer na ECF, se você tem ECD para recuperar, tá bom? E aqui, pessoal, a gente não pode esquecer que o cadastro do contador, né? Quem são os signatários que vão lá no registro 0930, que é quem vai assinar depois lá na frente, antes da transmissão, o arquivo, eles precisam estar cadastrados aqui no módulo contábil, no menu arquivos, dados do contador, quem vai assinar como contador, pessoa física, né? Esse CPF. E quem vai assinar como representante da pessoa jurídica. Quem vai assinar como... Essa pessoa pode até não ser o sócio,
pode ser um procurador, pode ser o contador assinando como procurador. Só que eu tenho que cadastrar essa pessoa aqui nos dados dos sócios para poder aparecer lá no módulo SPED CF. Então aqui eu tenho que colocar os dados do contador. Todos os dados são importantes e precisam estar preenchidos. Nome, função, CPF, telefone, e-mail, CRC, tá? Tudo aqui é importante. E aqui os dados do sócio. Então lembrando, mesmo que seja o contador, eu vou cadastrar ele de novo aqui nos dados do sócio. Mesmo que ele não seja um sócio. Né? É a pessoa jurídica que vai assinar como responsável por ela mesma, não é CNPJ. Ok, mas eu tenho que cadastrar ela aqui. Porque eu não vou ter como colocar manualmente na tela do SPED CF. Então eu abro aqui e tenho que colocar nome, CPF ou CNPJ, RG, os dados de endereço, tudo bem certinho. Por quê? Eu preciso acessar depois o módulo SPED CF. No menu cadastro, responsáveis. E aqui eu vou colocar um e-mail da empresa. O contador só vai me aparecer quem já está cadastrado lá no contábil como contador. E aqui só vai me aparecer quem já está cadastrado lá na tela, aliás, de dados dos sócios. Por isso que mesmo que não seja um sócio, eu preciso cadastrar lá para ele poder aparecer aqui na listagem. Não tem como eu colocar manualmente quem vai assinar como responsável. E para a gente não ter que fazer essa alteração manualmente lá dentro do validador, a gente já tem que deixar redondinho aqui no sistema, para já gerar o arquivo com essa informação correta. Quem vai assinar além do contador como responsável da pessoa jurídica? Eu cadastro essa pessoa nos dados dos sócios, seleciono ela aqui e vou colocar se ela é um diretor, administrador, ou pode ser até mesmo contador ou outra pessoa que seja como procurador, por exemplo. Esse código de qualificação é muito importante, porque aqui o código de qualificação, ele diz o que é essa pessoa que está assinando como representante para a empresa. Perante a empresa, ele é o quê? E lembrando que se for procurador, precisa estar bem específico isso. Lá na procuração, precisa ter o detalhamento no portal do ECAC que vai assinar para essa empresa, então precisa estar tudo bem certinho, tá? No módulo contábil é isso, independente do tipo de tributação, essas configurações são feitas para todo mundo. O módulo LALUR ele vai ser utilizado apenas por quem é do lucro real. E a gente tem o módulo SPED CF, que tem aqui uma aba para cada tipo de tributação. Então, na tela de tributação, nós precisamos colocar qual é o tipo de tributação dessa empresa, para que aquele menu referente àquele tipo de tributação fique disponível para mim, e para que eu possa fazer o preenchimento e geração e envio aqui tudo certinho. Aqui dentro, pessoal, para quem é lucro presumido, eu quero dar um alerta nessa parte de tipo de escrituração. Então, o que vocês precisam entender aqui? Se é lucro presumido, ela estava obrigada a entregar a ECD, ela é obrigada a recuperar essa ECD também. E para configurar o sistema, para que a gente consiga depois, lá na frente, no validador, recuperar essa ECD, eu tenho que deixar aqui como contábil. O tipo de escrituração como C, então aqui ele fala, o tipo de escrituração C, obrigada a entregar a ECD, ou entregou de forma facultativa, e vai fazer a recuperação da ECD. Se eu deixar como L de livro caixa, é porque é não obrigado a entregar a ECD. Aí tem que, no caso do lucro presumido, entregar o Q100, que é o livro caixa. O mesmo vale para quem for imune ou isenta, tanto imune ou isenta. Aqui é contábil se for recuperar ECD e livro caixa se não tem ECD para recuperar. Só que no caso de imune isenta, aí não precisa gerar o bloco Q100, o registro Q100, né? Porque não tem o livro caixa. É só dizer que é livro caixa para não ter que recuperar a ECD mesmo, tá? E aí aqui, no caso do lucro presumido, também tem que colocar o recolhimento das receitas, se é regime de caixa, regime de competência. Para todos os tipos de tributação, tem que colocar também a qualificação da pessoa jurídica, se é atividade geral, rural. Então, nós precisamos prestar muita atenção nessa tela de tributações para a gente ver o que ele vai apresentar aqui, né? Vamos supor, eu sou imunes isentas, mas não estou conseguindo acessar. Por quê? Porque na parte aqui de tributação, não está como imune isenta. Está como presumido, por isso que está aparecendo só presumido. Então, o que a gente preenche, abre aqui e confere, é de acordo com a configuração do tipo de tributação. Bom? O Luiz, ele me faz uma pergunta aqui, né? Ó, imunes e isentas. Informei informações econômicas na ficha da antiga DIPJ. Então, a antiga DIPJ ficha 39, que é a DOAR, a demonstração de aplicações e origem dos recursos da imune isenta. Então, ele fala aqui que ele preencheu
Acha? Perfeito. Você tem alguma dúvida sobre isso ou é só alguma afirmação, Luiz? O Luiz diz, né, que ele preencheu como deixou zerado porque é sem vínculo empregatício. Ok, é uma afirmação. Você tem alguma dúvida referente a esse procedimento? Aqui, pessoal, essa parte, ela é realmente, se vocês tiverem, né, a doar, ela realmente ela é obrigada, vamos dizer assim, para imunisenta, caso tenha. E aí, quando vocês gerarem o arquivo e submeter a validação lá no validador da Receita Federal, ele vai validar para você, dizendo se está certo ou não, se você deveria ou não ter informações ali dentro, porque ele já reconhece as suas atividades perante o que você teve na ECD, ou se você não enviou a ECD, pelo que você vem enviando nas ECFs ou outras obrigações, então ele faz cruzamentos também. E aí, isso mesmo. É uma afirmação que o Luiz fez perfeito, está certo, né, Luiz? E ele só me questiona se seria somente esse preenchimento para imunes isentas mesmo. Só. Então, assim, eu vou falar de imunes isentas aqui na parte de tributação. Quando a gente coloca imune ou isenta, as configurações são exatamente as mesmas. Então, a gente não coloca a qualificação da pessoa jurídica, a gente só precisa indicar aqui se ela vai recuperar ECD ou não. Se ela não tem ECD para recuperar, é livro caixa. Se ela tem, é contábil, né? Vai recuperar lá na frente. E aí tem que colocar aqui o tipo de entidade, que é muito importante, tá? Então aqui tem uma listagem gigantesca para poder ver, e se não tiver o tipo, é outras, né? Mas tem que ter aqui um tipo. E aí colocar se tem apuração do RPJ ou CSLL. E muitas imunes isentas podem não ter, ser desobrigada. Se for desobrigada para ambas as situações, e aqui vamos supor não tem ECD para recuperar, caixa, ele até abre aqui o demonstrativo do livro caixa, mas ele não existe ele não vai para imunes isentas, ele não é obrigatório. É só para lucro presumido mesmo que não tem. Então, ó, você pode ver que aqui para cálculo de RPJ e CSLL não tem nada para a gente informar. E aí só precisa preencher mesmo a doar, se tiver os valores, gerar o arquivo e fazer a transmissão. Se pode ser, obviamente, que o validador indique alguma outra coisa, mas no geral, o básico para o que é uma empresa de lucro de imunizenta, é isso mesmo. O que pode acontecer é que a empresa realmente tenha dados. Ela tem uma apuração sim, ou de contribuição social, ou de RPJ. Pode ser anual ou trimestral. Por aqui como exemplo, trimestral. E aí, ele vai mostrar aqui mês a mês, caso seja anual, ou trimestre por trimestre, se for trimestral. E ele vai depois fazer o preenchimento. E aí, no caso de imunes isentas, é manual, tá? E aí, ele vai colocar as informações aqui manualmente, porque não tem de onde buscar esses valores das imunes isentas. Então, ele tem que colocar manualmente a base de cálculo mês a mês, né? Tanto para o RPJ, e aí o sistema... Aqui eu vou colocar um valor fictício, tá, gente? Então, vamos supor, eu tenho 10 mil aqui. Era para ficar 10. E aí, ele vai me calculando já, se eu tenho deduções. Aí, é totalmente manualmente o preenchimento, trimestre por trimestre. Manualmente para o IRPJ e manualmente para CSLL. Trimestre por trimestre ou mês por mês, né? É tudo manualmente aqui, né? No caso de imunes isentas, não tem de onde buscar. E aí ele me questiona no lucro presumido, o Altair, né? As dúvidas anteriores eram do Luiz, perdão. E agora o Altair, ele me questiona. No lucro presumido, se somente apresentar advertências, é garantia de que está tudo de acordo? Sim e não, tá bom? Por quê, Altair? Primeira coisa, pessoal, o que nos impede de enviar, vou colocar aqui o validador, o que nos impede de enviar uma obrigação é se ela tem erros. Então aqui eu vou validar, por exemplo, esse é um arquivo que ele tem coisas erradas, acredito eu. É um arquivo só de demonstração mesmo daquela empresa que eu tenho ali no sistema. O que acontece? O que nos impede de prosseguir aqui para gerar o arquivo, assinar e transmitir é se eu tenho erros. Então, se eu tenho erros, ele não vai nem deixar eu prosseguir. A partir do momento que a gente tem só advertência, eu consigo gerar o arquivo para entrega, eu consigo assinar e eu consigo transmitir. O sistema aqui da Receita Federal, né, o validador, ele vai deixar você prosseguir normalmente. É garantia de que está tudo certo? Não, porque senão ele não teria nenhuma advertência. Então, quando a gente tem advertência, a gente vai conseguir transmitir, vai conseguir enviar, tudo normal. Só que é um alerta para a gente
porque aquilo pode ser que a gente seja cobrado mais para frente, pode ser que aquilo vire um erro nas próximas entregas. Então a gente tem que prestar bastante atenção na advertência que tem, se é uma coisa que a gente deve se preocupar, investigar para corrigir, deixar certinho. Se for, por exemplo, advertência sobre o plano referencial, a gente tem que tomar cuidado já para vincular esse plano referencial certinho antes na próxima ECD, para depois recuperar certinho na ICF. Falando de lucro presumido, Altair, a gente pode ter situações de que, aqui no sistema, por exemplo, lá no contábil, no menu movimento e encerramento de período, quando é presumido, aqui ele até fala, olha, conforme essa lei e orientação da Receita Federal em atendimento ao SPED, as empresas de lucro presumido devem efetuar o encerramento de período de forma trimestral. Por quê? Os cálculos de IRPJ e CSLL, eles são trimestrais, né? Lucro presumido, apuração trimestral. E aí, o ideal é que a gente entregue a nossa ECD já com a apuração aqui do lucro ou do prejuízo de forma trimestral também. Então, fazer em 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12. Não fazer só uma no final do ano. Isso pode dar advertência. Eu fiz um encerramento só no final do ano, na ECD e na ECF, os valores de RPJ e CSLL estão trimestrais. Então, ele pode dar essa divergência de períodos, por exemplo. Você pode enviar normalmente, mas é uma atenção para você tomar lá na sua próxima ECD, para você já ter esse cuidado de fazer as apurações que vão para a ECD de forma trimestral também, para ficar de acordo com os períodos da ECF, né? Então, claro, você não é garantia de que está tudo de acordo, porque quando está tudo de acordo, não tem nem advertência e nem erro. O validador está ali para mostrar para você se tem alguma advertência, algo que você precisa tomar você consegue continuar ali, vida normal, né? Vida que segue, você consegue transmitir tudo certinho, mas é algo para ficar meio que de alerta. Lembrando que no caso do lucro presumido, se você usa também o nosso sistema fiscal, o IOB fiscal aqui, né? O IOB Office Fiscal, no caso do lucro presumido, aqui vou pôr rapidinho uma configuração de presumido, para mostrar que nas telas de apuração da base de cálculo, tanto no imposto de renda quanto da contribuição social, a gente consegue importar as receitas do fiscal, né? Então, a gente já consegue trazer essas informações ali do fiscal, vir as informações certinhas. Perfeito, Cleide. Então assim, a Cleide entrou um pouquinho atrasada e ela tem empresa do lucro real. Eu não mostrei nada específico de lucro real, a não ser, Cleide, sobre aqui no contábil, no cadastro da empresa, que nós temos a parte do LALUR. Porque quem é a empresa do lucro real, ela precisa fazer todo o preenchimento pelo LALUR, a não ser que ela seja uma empresa anual que recolha mês a mês o IRPJ e a CSLL com base na receita bruta. Se é com base na receita bruta, os valores eles vêm do fiscal, e aí a gente tem que colocar aqui no SPED-CF de maneira manual. O uso do módulo LALUR é para quem é lucro real trimestral ou lucro real anual nos meses em que ela utiliza o balanço ou balancete de suspensão e redução. Bom, o tempo que a gente tem aqui no nosso Tira Dúvidas é impossível eu falar todos os detalhamentos que a gente tem para lucro real, até porque nós já estamos na reta final e a ideia é que vocês já estejam com tudo encaminhado, né? Agora só para enviar mesmo. Então, você tem alguma dúvida específica do que você está fazendo para lucro real ou algum ponto que você queira ver, né? Porque o lucro real, o LALUR, ele é bem complexo. A gente tem muitos detalhes, né? É uma empresa que é balanço, balancete, suspensão, redução, é receita bruta, ela é trimestral, você já mexe no LALUR. Se você quiser me passar mais informações, porque aqui a gente está falando de informações que já foram recolhidas, né, de todo o ano de 2022, então o LALUR já precisa estar pronto. Mas a questão de gerar no sistema, sobre toda a configuração ou só gerar mesmo? Então, assim, você precisa, se for o lucro real trimestral ou anual, com suspensão, redução, fazer toda a parametrização aqui, que é bem complexa, né? Precisa verificar se tem prejuízo para fazer os lançamentos na parte B, M010, M410. Aqui a gente tem também o M300 e o M350. E aí a geração, só a geração mesmo,
é aqui no módulo SPED SF. Só que todos os valores que vão ser apresentados aqui dentro, eles vão vir transportados do LALUR, a não ser que seja uma empresa de receita bruta, anual receita bruta. Aí você precisa preencher manualmente os valores que você pega no fiscal. Eu vou só abrir aqui antes de continuar, mostrando que eu mandei para vocês esse nosso SF passo a passo. Então, o que eu vou comentar com você agora, Cleide, que você falou que quer ver a geração mesmo, tem tudo aqui também. Nesse material de passo a passo, tudo que eu vou falar você pode conferir depois também, quando você for fazer sozinho, por exemplo. Aqui a gente tem toda a parte do lucro real, né? Então, lucro real, se é trimestral, ou balanço ou balancete de suspensão e redução, que aí usa o módulo LALUR. Se for o lucro real, anual com receita bruta e acréscimos, que eu comentei que precisa fazer o preenchimento manual. Se for lucro real com prejuízo no ano atual ou no ano anterior, então tem aqui que mexer na parte B. E o lucro real, algumas outras informações, que é a composição de custos e a geração propriamente do lucro real, tá? Falando só de geração, não pensando na parte de apuração e tudo mais, no módulo SPED SF, a gente precisa, independente do tipo de tributação, conferir aqui a tela de abertura do arquivo. Então, reforçando que a SF é um arquivo só para todo o ano calendário, independente do tipo de tributação ou se teve vários contadores durante o ano, a SF ela não pode ser fragmentada. O contador que está responsável pela contabilidade naquele momento é quem vai entregar. Ele tem que pegar as partes ali referente aos cálculos de RPJ e CSLL com outro contador, colocar no sistema e ele vai entregar tudo. É o contador atual que entrega tudo. Não é cada contador entrega a sua parte, igual a ECD. A ECD, não. Cada pode entregar várias. A ECF é um arquivo só. Então, aqui, né, eu preciso ver se tem alguma situação específica de indicador de início do período, que é a data de abertura. Alguma situação especial que justifique também uma data fim, então eu preciso colocar aqui. Se eu já entreguei a minha escrituração original e a retificadora, eu coloco aqui o número do recibo de entrega da ECF original. Mas, no geral, a gente tem que conferir a data de abertura do arquivo. E a tela de tributação. Sendo lucro real, a tela de tributação ela é a mais importante aqui, para que os dados venham corretamente do LALUR, ou que você possa preencher manualmente, se for receita bruta. Então, lucro real, colocar se é PJ em geral, ou é do sistema financeiro, ou se é uma seguradora, se é atividade geral ou rural. E o mais importante, se é lucro real anual ou trimestral. Sendo trimestral, ele sempre vai checar a informação com o que está lá no cadastro da empresa. Então, ó, Carol, lá no cadastro de empresa, está anual. Você vai deixar aqui como trimestral? Então tem que conversar as duas telas. A do cadastro de empresa eu acabei de mostrar também para você. Eu vou deixar como trimestral só para mostrar, depois eu vou voltar para anual. E aqui, olha, a cada trimestre, como que foi apurado? Se realmente foi pelo lucro real? E se for anual, aí eu configuro aqui embaixo. Como é mês a mês que eu posso escolher no anual, você vai informar como que foi anualmente. Se foi no mês por receita bruta e acréscimos, a gente pode até colocar o mesmo tipo para todos. E se de repente eu tiver algum mês que foi de forma diferente, por balanço ou balancete, suspensão, redução, por exemplo, eu mudo aqui. Então, só nesses meses aqui pontualmente foi por balanço ou balancete, suspensão, redução. Todo o restante foi receita bruta e acréscimos. Então, mês a mês aqui, no lucro real, sendo anual, cada mês pode ser feito por um tipo de tributação. Então, aqui dentro, feito o preenchimento da tela de tributação, que é o mais importante, eu reforcei aqui que responsáveis precisam estar cadastrados na contabilidade antes. Então, aqui no módulo contábil, arquivos, dados do contador, eu cadastro o contador. E nos dados do sócio, eu preciso cadastrar quem vai assinar como responsável, mesmo que não seja sócio, senão eu não consigo selecionar ele aqui. Então, cadastro lá no contábil, arquivos, dados do sócio, eu consigo selecionar aqui e selecionar qual é a qualificação dessa pessoa. E aí vai abrir o menu referente àquele tipo de tributação para mim. Beleza, então aqui dentro, se você tem método de avaliação de estoque, é o registro L200, se for trimestral ou se for anual, apenas se for trimestral, vai para todo o período, e se for anual, ele só permite você colocar nos meses em que tenha sido balanço ou balancete de suspensão e redução. Se for receita bruta, não tem como ter essa composição aqui do L200. Por isso que eu deixei aqui só alguns meses, para você ver que ele só traz, se for trimestral, para todo o período,
ou se for anual nos meses de balanço ou balancete, suspensão e redução. Então aqui é o L200. E aí eu posso colocar o informativo da composição de custos e eu posso fazer uma integração com as contas aqui, colocando quais são as contas responsáveis pelo valor de cada item e fazer uma integração para que os valores venham para as telas aqui. Vou integrar. Para que os valores venham, então ele está fazendo o percentual aqui, ó, integrou. E aí, só nos meses em que são balanço ou balancete, suspensão e redução, ele vai trazer os valores para mim e vai calcular. Se for trimestral, ele traz para o período inteiro, né? Então, lembrando que isso aqui só é o mesmo uso do LALUR. Só usa se for lucro real trimestral ou se for anual nos meses em que forem balanço, balancete, suspensão e redução, tá bom? E aí, a gente precisa vir aqui e conferir também antes de fazer a geração. Ver se está certinho a base de cálculo. Em todos os meses que for balanço ou balancete de suspensão e redução, ele não vai permitir editar, porque os valores vão vir diretamente do LALUR. Agora, os meses que forem receita bruta e acréscimos, ele vai exigir que a gente preencha manualmente, porque ele não tem de onde trazer, ele não tem de onde integrar. Então, você pode até conferir os valores lá do fiscal e trazer para cá, mas no lucro real, quando é receita bruta, ele não faz essa integração, tá? Então, ó, todos os meses que eu coloquei, que eu sou receita bruta, ele trouxe, né, para eu preencher. Então, toda a parte da base de cálculo, para depois eu ver, né, aqui vai ter aí todo o detalhamento do cálculo quando é por estimativa, na receita bruta. Então, eu não preenchi os valores lá, né, mas os valores dos meses que for ele vai trazer, conforme o meu preenchimento. E a mesma coisa eu tenho que fazer, eu posso conferir, né, todo o cálculo aqui, e eu tenho que fazer as mesmas coisas para CSLL, que eu fiz no RPJ, eu repito na CSLL, só os cálculos que vão ser diferentes. Você precisa, enquanto lucro real, conferir quais são as fichas da antiga da IPJ que você precisa gerar. E aqui depois fazer a geração do arquivo. Então, a tela de geração mesmo, Cleide, ela é bem simples. Você escolhe onde o arquivo vai ser gerado e o nome que o arquivo vai ter. Então, aqui dentro, nós temos o nome. Eu posso mudar, eu só nunca posso apagar o ponto .txt. Eu sempre tenho que deixar o ponto .txt. Centro de custo não é obrigatório, ele informa aqui. E eu tenho que verificar se eu tenho alguma inconsistência, algum vínculo referencial que eu deixei de fazer. A gente precisa conferir isso. Se eu deixei de fazer alguma coisa, para que ele não me dê erros sobre essas coisas simples que ele poderia ter pego aqui dentro do sistema. E a gente gera o arquivo e depois valida. Eu vou ler aqui novamente as dúvidas. Então, para a Cleide eu tinha concluído, né? Cleide, reenviei, então, o nosso material aí de passo a passo, tá? Dentro dele, lembrando, tem o link por tipo de tributação. Então, para todos os outros tipos, né? Olha, então, se a gente tem aí presumido, imunes isentas, lucro arbitrado, todas as configurações específicas. Lucro real é mais complexo, então tem mais processos ali, porque depende mesmo do tipo de tributação que você tem. Então, deixa eu só ver aqui uma questão do Fábio. Ele tem um cliente de lucro real que veio de outro contador para ele em setembro de 2022. E esse cliente, a empresa foi criada no mês 5, né, dia 3/5 de 2022. Então é a primeira ECF, não teve nenhum faturamento, somente prejuízo. Ok, Fábio, você vai entregar a ECF completa, não só de setembro, mas você tem que entregar a ECF desde o dia 3. Então aqui, ó, no módulo SPED ECF, você precisa vir aqui na parte de abertura do arquivo. Abertura do arquivo, você vai colocar que no indicador de início do período teve abertura e vai colocar que ela abriu no dia 3/5 de 2022. Aqui precisa colocar que é uma situação... Aqui, na verdade, não vai ter situação normal, só na primeira ali mesmo. Aqui você tem que colocar, é você que envia de todo o período. E como você só teve prejuízo, você tem que colocar esse prejuízo no LALUR, tá, Fábio? O que vai acontecer? Como você teve prejuízo no ano, você vai ter que lançar aqui no menu Arquivos, na parte de Cadastro de saldos iniciais da parte B, você tem que fazer um lançamento com saldo 0. Isso é uma especificação só do nosso sistema, tá? Do Office. Você tem que fazer um lançamento com saldo 0 em uma conta de prejuízo criada propriamente para o LALUR. Então, no contábil, você vai ter que abrir o plano de contas. E aqui nesse grupo das contas de lucro e prejuízo, você tem que criar uma conta fora essas duas para ser a conta de prejuízo específica do LALUR do saldo 0. Eu já tenho essa conta aqui, por exemplo. Vou colocar aqui para você ver. Tá, então, eu tenho a conta de prejuízo e de lucro, que estão aqui na aba 4 de configuração. E na sequência, eu criei uma conta de prejuízo do ano,
que é Lalur saldo zero. Então eu coloquei bem detalhado aqui que é uma conta de saldo zero utilizada só pelo Lalur. E aí por que a gente precisa disso? Porque o prejuízo do ano ele vai ser lançado no registro M410. Só que aqui pelo sistema, no Lalur, eu não consigo abrir o registro M410 se eu não lançar o saldo zero aqui no M010. Esse é o M010. Então essa tela aqui ela é correspondente ao M010. E você vai precisar fazer um lançamento naquela conta de prejuízo saldo zero com o saldo zero, tá? Aqui você pode colocar que é saldo zero para abrir o M410. A descrição fica a seu critério, não precisa ser essa, tá? Tem que ser os dois tributos, RPJ e CSLL. A data final aqui, por mais que a empresa não tenha iniciado no primeiro dia do ano, mas você precisa colocar aqui 1/1/2022. Não tem data limite, não tem os outros dados, e você precisa colocar aqui o código de CSLL e o código de RPJ. É a configuração necessária, senão você vai ter erros para essa empresa, tá bom, Fábio? Você grava. E aí você precisa ter lá no cadastro da empresa a configuração correta do seu Lalur aqui, se é anual, se é trimestral. Se for anual, no final de cada mês, você tem que fazer 2 lançamentos aqui no Lalur, na digitação da parte B, manualmente, no último dia, olha, de cada período. Então, são 2 lançamentos com o valor igual que teve de apuração de prejuízo, só que com o tipo de tributo diferente. Um vai ser prejuízo do exercício para imposto de renda e o outro vai ser base de cálculo negativa para contribuição social. Se for anual, todos os meses, no último dia de cada mês, são 2 lançamentos com o valor do prejuízo daquele período, um para o RPJ, outro para a CSLL. Se for trimestral, no último dia de cada trimestre, é a mesma coisa. 2 lançamentos idênticos, mudando só a natureza e o tipo de tributação. Bom, esse procedimento, Fábio, ele está bem detalhado aqui no passo a passo, nesse processo, olha. Lucro real com prejuízo, anterior ou no ano atual de entrega. O M010, que é para lançar o saldo zero, tá escrito aqui certinho que eu fiz para você. E o M410, que são aqueles 2 lançamentos que ele explica que no último dia do período precisa fazer o lançamento. Bom, esse lançamento que a gente faz aqui na parte B, como o valor do prejuízo do período, tem que ser na mesma conta que está no plano de contas, na aba 4 de configurações, nessa conta aqui de prejuízo. Aí eu não posso lançar na conta de saldo zero, né? A conta do saldo zero é lá no M010, só para abrir o registro M410. E aqui, os outros lançamentos do valor mesmo do prejuízo desse período, eu vou lançar na digitação da parte B, que é o M410, 2 lançamentos no final do período. Então, nesse material que eu mandei, tem aqui explicando certinho qual conta tem que ser e que é diferente, ó, o prejuízo de imposto de renda, a base de cálculo negativo da contribuição social. Então tá explicando tudo aqui bem certinho. Bom, caso você tenha dúvida. Mas prejuízo, você tem obrigatoriamente que fazer esse controle pelo Lalur. Deu para entender, Fábio? Se conseguir me dar um ok aí, algum retorno, eu agradeço, tá? Eu vou ler já as demais dúvidas, pessoal. E aí eu acho que eu já expliquei para você, né, Fábio, sobre esse processo que você perguntou aqui, né, como passa o cadastro no Lalur da empresa do mês ano de apuração 5 de 2022. Você tem que fazer para mês a mês, a partir de 5 de 2022, né, aqui nessa tela, o lançamento no último dia de cada mês, no mês 5, no mês 6, se for anual, né, mês a mês, o valor do prejuízo. E tem que ter o saldo zero sendo lançado aqui nessa parte. Então, ó, você questiona aqui também, né? Mesmo ela sendo só tendo prejuízo, mesmo assim eu faço o levantamento do balanço, balancete, extensão e redução? Já entendi que é anual a sua empresa, então, né? E não, você só vai, a não ser que você tenha adição ou exclusão. Aí você tem que lançar também na digitação da parte A. Você vai lançar aqui as adições, exclusões que tenha tido.
Mas o seu controle de prejuízo é aquilo que eu comentei para você. O saldo zero, porque você não tem saldo anterior, né? Então você precisa lançar o saldo zero aqui naquela conta criada de saldo zero. E depois lançar no final de cada mês o valor do prejuízo. 2 lançamentos idênticos, um para CSLL, outro para IRPJ. Aqui, tá bom? Perfeito, perfeito. Se você já criou a conta de saldo zero Lalur quando você enviou esse... Ah, tá. Essa conta, ela não vai, na verdade, para... Pensa assim, Fábio. O Fábio fala, né? Ok, porém eu não criei essa conta quando enviei meu ECD. Ok, ela não tem referência a ECD e ela é uma conta que não vai ter valores, justamente porque é uma conta de saldo zero, certo? Então, o que eu expliquei aqui? A gente precisa dessa conta única e exclusivamente por uma questão do sistema para abrir o bloco M400, registro M410. Então, você vai criar essa conta, só que ela não vai efetivamente para o seu plano de contas. Ela não vai interferir na sua ECD. É só porque o sistema... Isso aqui, vamos dizer que é uma especificação bem direta do Office. Essa conta ela não é levada para o arquivo, porque é só para entender esse saldo zero que eu vou ter prejuízo no ano para abrir o bloco M410, que é a ditação da parte B. Então, como ela é do saldo zero, ela não vai ter valores, por isso não precisa estar no ECD e ela não vai também para o arquivo oficialmente. E aí, Fábio, qualquer dúvida também, né? Lembre-se desse link que eu mandei e a FAQ explicativa do que eu demonstrei para você tá lá, para você poder fazer o passo a passo com acompanhamento da FAQ também, acho que fica legal. Tem no link, eu vou abrir aqui de novo, ó. Então, esse é o link que eu mandei para vocês aí no chat, tá? Vou mandar de novo, um minutinho. Então, para vocês, tem aí no link, ó. Então, é passo a passo. É só vocês irem descendo. E o seu caso, Fábio, ele tá aqui, ó. Lucro real com prejuízo anterior ou no ano atual de entrega. No seu caso, é prejuízo no ano atual de entrega. Então, você tem que conferir esses 2 materiais aqui. Esse aqui é onde você vai lançar o saldo zero e onde você vai fazer os 2 lançamentos com o valor do prejuízo no final do exercício. Nesse tópico aqui, como a gente está falando de prejuízo, o prejuízo é registrado manualmente só na parte B. Então, são esses 2 materiais de parte B que você vai precisar usar, tá? Tem uma questão do Silmar também. Se for a apuração do lucro, se a apuração do lucro real for trimestral, é necessário no informativo de composição de custos preencher os 12 meses? Se for trimestral, aí a gente vai preencher só os 4 trimestres. Tá? Então, ó, vamos olhar aqui. SPED CF. Tributação. Então, se eu for lucro real trimestral, quando eu vier aqui, ó, ele adapta, tá, Silmar? Ele vai falar para mim, olha, ó, então se é trimestral, né, nos 3 meses. Por que ele não tá me mostrando aqui o primeiro mês? Porque eu deixei a configuração conforme a empresa do Fábio. Eu coloquei aqui que minha data inicial teve abertura, né? Mas se é uma empresa aberta no ano inteiro, ele vai colocar aqui, né, trimestre por trimestre. Deixa eu voltar aqui por no primeiro trimestre. Trimestral. Tá? Ó, então ele vai ficar trimestre por trimestre, tá? Então o Silmar perguntou, se a forma de apuração do lucro real for trimestral, é necessário informar o informativo da composição de custos 12 meses? Não, porque sendo trimestral, ele adapta trimestre por trimestre. Tanto aqui, quanto aqui. Ó, trimestre por trimestre. Só estava mês a mês, porque o meu estava como anual. Por nada, Fábio, por nada. A Cleide também, ela agradeceu aqui. Obrigada a vocês, pessoal, pela interação. Muito obrigada pela participação de todos vocês até aqui. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.